Bom, gente, bom dia. Eu sou a Verônica Dudman, sou sócia cofundadora da Indique Uma Preta, que é uma consultoria de diversidade que conecta as pessoas negras ao mercado de trabalho, mas também fomenta discussões e estrutura aí espaços possíveis para a atuação aí de profissionais negros. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, da pele clara, estou com cabelo longo e com twists, estou usando um macacão preto, e eu tenho um anel branco e um brinco de ouro, só dourado mesmo. E é isso. E aí aqui tô com as minhas colinhas aqui, que eu não gosto de errar os nomes, enfim, as nomenclaturas. Então a gente abre aí essa mesa, né, onde a gente vai trazer aqui o marketing de influência, como é que construímos carreira em um mercado que se reinventa todos os dias, né? Então a ideia aqui é trazer muita discussão, muita provocação. Inclusive, sou ariana, até falei com a Mi, que essa ariana aqui, ó, signo de fogo. Então a ideia para além da discussão, é também a gente fomentar aqui caminhos, né, para se repensar alguns pontos da área. Não vou dar muito spoiler desse papo e vou convidar aqui, né, as minhas amigas a se apresentarem também, começando pela Alê. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Alê Miranda, eu sou Head de Business Solutions na UPix, que é uma consultoria de negócios para Creator Economy. Eu sou uma mulher branca, apesar dos 36 anos, cabelos grisalhos. Estou com uma calça preta e um blazer rosa. E é isso. Estou no mercado, o quê? Uns 14 anos aí, né? Já. Só isso, só. Né? E agora eu convido a minha sócia, Amanda, também, para se apresentar. Bom dia, gente. Eu sou a Amanda, sócia da Verô e da Dani também. O pessoal da Indique também está por aqui. Estou de vestido preto, estou com os colares dourados também. Queria também que fosse ouro, mas não é. Meu cabelo está cacheado, partido no meio. E estou super feliz de estar aqui. É a minha primeira vez no clube, então eu estou super animada também depois de ver outras palestras. E, enfim, acho que também o nosso tema aqui vai dar o que falar também. Oi, pronto. Boa tarde. Primeiramente, obrigada a todo mundo que acordou cedo de manhã para estar aqui. Domingo de manhã, estava aqui contando com os meus amigos, pelo menos para preencher a sala, e ela está cheia, então, obrigada por isso. Eu sou Michele, eu sou diretora de conteúdo na DPZ. Eu sou uma mulher negra. Eu estou de blazer xadrez, a cinza, saia preta, tênis branco. Quero destacar as minhas unhas, que estão lindas, num tom pistache. Cabelo cacheado de lado, batom vermelho. E é isso. Boa. Bom, todo mundo apresentado, bora aí ao que interessa. E aí, né, quando a gente vê o nome da mesa, a gente pensa, nossa, né, construção de carreira. E, coincidentemente, não tão coincidentemente assim, esse ano, a UPix convidou a Indique para participar aí da segunda edição da pesquisa Carreiras e Influência, né? Então, foi um convite muito interessante, até porque tanto eu, Dani e Amanda, nós somos comunicadoras, mais especificamente eu e Amanda, publicitárias, né? Então, toda essa discussão da publicidade, né, e da área de influência sempre esteve próximo da gente. E aí coincidiu aí, né, da gente ter esse espaço para discutir aí um pouco sobre esse cenário. A pesquisa ainda não foi lançada, que é o que tudo indica. Vem aí. Vem aí. Eu ia falar esse depois mês, eu acredito que sim. Exato, depois do Summit. Então, até o final desse mês, vocês já vão ter acesso. Mas eu já trouxe aqui alguns dados para nortear a nossa discussão, né? Então, só para vocês terem um contexto dessa pesquisa, a gente passou ali desde o perfil, né, de quem que é essa pessoa, qual que é o escopo de trabalho, onde essas pessoas estão. Então, a gente teve aí um panorama bem completo. Está tendo, porque a pesquisa ainda está se finalizando. Eu acho importante citar, né, que aqui todo o time da Indique e o Pix, né, que está fazendo acontecer. Então, além das sócias, a gente tem a Areita Teodório também, que faz parte do nosso time, que está nessa construção. A Bru também, que está aqui. Então, é um time aí de muitas mulheres, muitas mãos, né? Em breve vocês vão ter acesso. E aí,
E aí, por que, né, trazer os dados da pesquisa? Porque sem dados, sem a gente ter uma visibilidade de como que é o cenário, a mudança não acontece. A gente bate nessa tecla, né? Inclusive, a Indique surge desse incômodo, né, da gente não se ver nos espaços, ter que criar nossa própria consultoria, da gente não ter dados, né, sobre pessoas negras no mercado de trabalho e ter que criar ali as nossas próprias pesquisas, né? Então, a gente só vislumbra carreira, desenvolvimento a partir do momento que a gente compreende o cenário real. E aí, na minha primeira pergunta, né, o primeiro ponto que eu quero trazer, o primeiro dado, né, da pesquisa também, é que o time de respondentes ali, né, da pesquisa foi formado por 78% de mulheres, né? Então, quando a gente olha isso, nossa, né, essa é uma presença bem expressiva feminina. Enquanto os dados do censo do Observatório da Diversidade na Propaganda, que foi divulgado, se não me engano, no comecinho desse mês, mostra ali 57%. Então, a gente vê que são dados bem discrepantes, né? Enquanto a gente está falando na publicidade, no geral, uma presença de 57% feminina, enquanto na influência a gente vê aí essas mulheres formando 78%, né, de participantes, o que acontece? Aí eu já queria até trazer para ler, né, enfim, e até puxando esse gancho da sua trajetória, né, de 14 anos, essa sua atuação em UPix, né, o que traduz, né, essa presença tão expressiva dessas mulheres. E, além disso, você acredita que a presença, o espaço, né, de tomada de decisão para essas mulheres tem ali fatores equilibrados, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre esse primeiro dado, Ale. Bom, sobre a presença feminina, eu vejo que são vários fatores, né? Primeiro, tem um reflexo do próprio mercado de creators. Quando a gente olha para o mercado de creators, também a maioria é feminina. Quando você olha também para os setores que impulsionaram há 14 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás também, a gente viu alguns setores que não são mais, graças a Deus, né, predominantes femininas, mas a gente viu a moda, a beleza também impulsionando esse setor, que hoje temos rapazes também, né, tirando um pouco desse estereótipo. Mas eu acho que, primeiro, vem esses dois fatores, né? Os setores que começaram a funcionar, daí esse boom. A gente vê também esse reflexo mesmo, né? A maioria são mulheres, as criadoras de conteúdo, então acaba refletindo em quem as consome, quem consome mais influenciadores também são mais mulheres, quem está mais no digital. E também, quando a gente trouxe esse dado mesmo olhando outra pesquisa que era o mercado publicitário, só que a influência, a gente pega vários setores, né? A gente tem quem se formou em marketing, a gente tem quem se formou em jornalismo, a gente tem quem se formou em relações públicas, e que também acaba sendo um pouco mais feminino também, olhando para jornalismo, olhando para relações públicas e tudo mais. Mas é uma junção de fatores que faz com que esse mercado seja mais feminino. Mas eu acho que o consumo do digital também, quem consome mais influenciadores, quem também busca mais conteúdo, quem está mais online, também são mulheres. Agora, a sua outra pergunta já é uma lapada, né? Se elas estão na mesa de decisão? Não, não estão. Às vezes, quando a gente até brinca, né? Vamos olhar o departamento, falando um palavrão aqui, né? Vai dar merda, né? De marcas, de agências e tudo mais. As mulheres geralmente não estão nessas mesas, né, de decisão. E também quando você olha para os players, os grandes players, assim, que são donos, né, de hoje agências de marketing de influência ou empresas do setor, também são formados, a maioria, por homens e homens brancos. Quando eu penso em nomes assim, vem a Passa, até, que está aqui com a gente hoje. Você pensa na Fátima, da Mind, mas aí quando você olha para quem está quem são os donos, né, geralmente são homens brancos também. Então, você vê que na mesa de decisão, ainda não estamos lá. Tem bastante líder aí surgindo dentro das marcas, tem uma evolução acontecendo de marcas terem cada vez mais posições dedicadas só à influência? Tem, a gente percebe. Mas você percebe que elas ainda não estão nessas mesas, né, nessa cadeira de decisão. E isso não é só um reflexo só do nosso mercado, é um reflexo da sociedade também, né? Sim.
é muito interessante, né, o quanto se traduz, né, e a gente consegue trazer um parâmetro tanto sociedade, a publicidade como um todo, e a área de influência, né, que com a pesquisa eu tenho descoberto o quanto é uma área, né, que infelizmente, mesmo dentro da publicidade que a gente já visualiza ali questões a melhorar, quando a gente está falando de influência, essas questões ali elas intensificam de necessidade. Bom, eu vou seguir aqui. Essa segunda pergunta é para a Amanda. E aí é a partir de um dado bem interessante, né? A gente trouxe aqui a questão dessa presença expressiva das mulheres, mas vale contar para vocês que a presença de pessoas negras também teve um aumento aí comparado a 2022, né? Então, de 2022 a gente teve um aumento aí de 17%. Então, hoje a gente tem 34% de profissionais negros na área de influência. E aí, quando a gente traz essa lente para mulheres negras, é até mais positivo, né? Então, a gente tem mais mulheres negras do que homens brancos dentro da área, né, de influência. Mas aí, mais uma vez, né, a gente traz aí a reflexão para quais são os cargos, né, que essas mulheres estão, onde elas estão. E aí, mais precisamente aqui, só 13% delas estão em cargos de alta liderança, né, de tomada de decisão, né, ali como diretoras, né? Então, tem muito que ser feito. E, a partir desses dados, dessas provocações, eu queria entender, Amanda, a sua perspectiva, né, e quais são os fatores justificativos que ainda, né, atravessam aí e impedem que essas mulheres cheguem lá, né, que alcancem aí essas posições, né, essas cadeiras de liderança, e por que elas não estão, né, dessa forma tão relevante nesses espaços de tomada de decisão. Bom, complementando um pouquinho o que a Alê falou, eu acredito que isso se conecta muito com... acho que vale fazer um contexto, né? Esse dado sozinho ele parece muito positivo, assim, né? Realmente teve um avanço, mas acho que é muito interessante a gente contextualizar com o macro que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a mulher negra ela é o maior grupo populacional do Brasil e ela é uma força muito grande representativa de trabalho. Mas essa mulher ela está inserida nas piores condições de trabalho. Então, apesar do avanço interessante na área de influência, a própria área também não consegue assistir essa mulher negra oferecendo CLT, oferecendo projetos interessantes. Então, se reflete muito o que acontece no Brasil. A gente lançou uma pesquisa em 2020 chamada Potências Invisíveis, junto com a Box 1824, que fala só sobre a representação de mulheres negras no mercado de trabalho. E tudo que a gente está vendo nessa pesquisa, dentro da área de influência, falando de mulheres negras, a gente consegue conectar o que está rolando no Brasil, de uma maneira geral, com as mulheres negras. E a gente vem falando muito, né, discutindo muito sobre, nossa, o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro, e essa é a justificativa dessa pesquisa mesmo, porque é visível, né? A gente sabe que as mulheres negras não estão ocupando os espaços, se estão ocupando, não estão tendo seus direitos trabalhistas garantidos, e o óbvio precisa ser dito e agora escrito também nessa pesquisa, né? E aí, acho que é muito interessante também trazer esse contraponto de que mulheres negras e pessoas negras são profissionais subutilizados dentro do mercado. Então, são profissionais que, de fato, não têm essa assistência de CLT. Quando a gente faz o recorte também de mulheres que trabalham na área de influência e que são freelas, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são mulheres que estão pingando de projeto em projeto e não conseguem pensar na sua carreira, não conseguem estruturar a sua carreira devido a um contexto. E aí, conectando também com outra pesquisa da Engic, que chama Lideranças em Construção, quando a gente vai fazer essa conexão, né? Poxa, mas o que está acontecendo? Por que mulheres negras, pessoas negras não conseguem pensar nas suas carreiras? É por conta de um contexto, né? Acho que é isso. Pessoas negras estão o tempo inteiro tentando galgar espaços sem pensar muito o que está acontecendo, querendo construir a sua carreira ali, mas sem um contexto que vá assisti-las. Então, a pesquisa ela traz muito isso. Então, de fato, tem um avanço. Mulheres negras são uma força operacional dentro dessa área, mas a que custo também, né? Tipo, o que essa área oferece para essas mulheres? Para mulheres negras, para as mulheres brancas também, que é o maior contingente dentro dessa área. Então, são mulheres que estão exaustas, são mulheres que estão com a saúde mental
completamente afetada por conta dessa área. Então, realmente, teve um avanço, mas esse avanço ele precisa também ser trabalhado com políticas afirmativas para essas pessoas e tudo mais. Eu acho que é isso, assim, não vou me alongar tanto, porque a gente vai falando também dessas problemáticas juntos, mas é por aí, né? Sim, tem muito a se falar. Inclusive, eu queria trazer uma provocação. Assim, quando a Amanda traz, né, o óbvio precisa ser dito, sim, ele precisa ser dito. E eu acho que isso se traduz muito, principalmente quando a gente está falando de eventos presenciais, né? Então, não sei quem estava aqui na mesa anterior, mas é um público completamente diferente de quem está aqui agora. Aqui, nesse momento, eu consigo ver muito mais grupos, né, pessoas que pertencem aí a grupos minorizados, que é muito importante a presença de vocês, mas é muito importante também que pessoas brancas estejam aqui nessa sala, né, para ouvir sobre toda essa discussão e que, para, enfim, sejam tomadas aí soluções, caminhos e ações, né? Então, é muito interessante esse contraste, né? E eu gostaria de deixar essa provocação aqui também, né? Então, deixa eu só falar uma coisinha também, que eu estava lembrando agora que você está falando, que na pesquisa também a gente cita a Sueli Carneiro, que é uma pensadora, que a gente é super fã, e uma estudiosa de raça e tudo mais. E, na pesquisa, a gente traz um quote da Sueli Carneiro, que ela fala, mas de que mulheres estamos falando, né? Porque, de fato, quando a gente olha para um cenário de mercado de trabalho, as mulheres brancas avançaram, mas cadê a interseccionalidade nisso, né? Cadê as outras pluralidades de mulheres? Então, a pesquisa também fala muito nisso. Eu quis citar a Sueli Carneiro porque a gente usou esse pensamento também dela dentro da pesquisa. Sim, obrigada, Amanda. E aí, seguindo, agora que a gente já trouxe um panorama, né, desse perfil, né, tanto falando sobre gênero, também trazendo raça, onde essas pessoas estão trabalhando, né? E aí pensando em todo esse cenário pós-pandemia, né, onde a gente, né, viu ali o remoto se aflorar e agora está vendo esse cenário do remoto nem tão aquecido assim. Obviamente tem muitos profissionais no Brasil que têm aí um impacto. E aí um dado que me chamou muita atenção, não me surpreendeu, mas chamou a atenção, é que 75% de quem trabalha aí com influência está localizado no sudeste do país. E aí a gente está falando de marcas, né, de empresas que estão no Brasil todo. E, no final do dia, a gente tem que vender para todo mundo. A gente está falando, né, da publicidade, a gente está falando de lucro, a gente está falando de dinheiro, enfim, né, o básico do básico. E aí, como é que a gente, né, convence, né, para vender um produto, sendo que a gente está falando aí 75% desses profissionais, né, sentados numa mesma região pensando essas estratégias. E aí eu queria convidar a Mi para contar um pouco como é que vocês se articulam e aí falando desse seu espaço, né, de liderança dentro de uma agência de comunicação para trazer esses repertórios de outras regiões, né, de outros espaços para somarem nas criações. Obrigada pela pergunta. Você estava falando de saúde mental. Antes de responder a pergunta, falei, cara, se a gente juntar todas as pessoas que trabalham com influência e conteúdo aqui nessa sala para falar de saúde mental, vai estar uma grande reunião de assim, a gente vai começar a chorar junto coletivamente, porque existem os avanços, mas os desafios que a gente tem, eles não estão sendo superados na mesma velocidade que o mercado exige. E aí, respondendo a sua pergunta, nos preparando para isso, qual é o cenário, o que a gente faz. Eu acho que tem alguns desafios que a gente precisa pontuar aqui, que reflete nisso que você está falando, e que são muito importantes da gente falar, é quase um bode na sala, né? Assim como a gente tem um reflexo do mercado, a maior parte das pessoas que trabalham com influência são pessoas negras. Hoje, dentro das agências, a maior parte das pessoas que estão nas agências trabalhando com conteúdo de influência também são de pessoas negras, não exatamente em cargos de liderança. Eu sou uma das poucas pessoas em cargo de liderança no grupo que eu trabalho e nas outras no mercado publicitário no geral. Isso diz muita coisa sobre o mercado. Mas a gente tem essas pessoas também dentro das agências. E, assim, a gente tem essas pessoas trabalhando nessas áreas de conteúdo e influência, ao mesmo tempo que a gente também tem um reflexo da toxicidade do mercado de influência nas agências de publicidade. Não é segredo para todo mundo que o mercado de influência aqui no Brasil ele é altamente tóxico. Ele tem práticas
assim, absurdas. Absurdas. E essas práticas absurdas refletem também no trabalho que a gente realiza dentro das agências. Então, eu acho que a gente tem, primeiro, esse desafio de entender que essa toxicidade do mercado de influência refletido também está refletindo em pessoas de conteúdo e influência que trabalham dentro de agências. Então, a gente precisa racializar essa discussão, com certeza. E eu acho que um outro desafio é que as agências não estão se estruturando na mesma velocidade e com o mesmo senso de urgência para trabalhar com marketing influência que o mercado exige e que o cliente precisa. Então, hoje a gente tem times em uma estrutura completamente defasada, pessoas que trabalham como CM ou como supervisor de influência, realizando um trabalho da cadeia inteira, outras áreas não se comprometendo, área de BI, área de GP, área de operações, área de criação, as outras áreas não se comprometem com um trabalho profissionalizado dentro da agência quando a gente fala de marketing de influência. Então, para além de tudo isso, a gente também tem times sobrecarregados. Sobrecarregados de funções, porque isso ainda é visto dentro da agência como algo apartado, algo secundário. Só que quando o cliente vem com a verba, com o budget, com o budget da campanha, ele fala, não, eu quero não sei quanto aqui, uma grande porção dentro de influência. Eu quero investir em influenciador. Só que não é compatível. Então, esse é um bode da sala, na área de publicidade, que a gente precisa discutir. As agências não estão estruturadas. E um outro que eu acho, que aí eu acho que responde um pouco a sua pergunta, é como a gente está tratando, como as agências começaram a tratar o influenciador, a influência, apenas como asset de mídia. E aí a gente perde a diversidade. Porque os influenciadores estão sendo enxergados hoje como números, como algo que só precisa performar. Então, antes de você olhar para a narrativa, você olhar para o diferencial, olhar como esse cara vai construir para a tua marca, escutar este consumidor dentro da sua localização social, para você fazer o contrário, o percurso contrário. Né? Porque hoje as agências não ditam nada, elas precisam pegar isso. Elas precisam ouvir mais. Então, eu acho que o grande desafio também as agências não estão preparadas para ouvir. Elas não querem ouvir. Porque elas sempre souberam de tudo. Elas têm a razão de tudo. Então, quando você não sai, você não quebra essa mentalidade, trazer diversidade vai ser difícil. Trazer outras pessoas de outros estados com outras narrativas, com outros sotaques, para construir uma grande estratégia, vai ser difícil, porque a gente está preso dentro dessa mentalidade e a gente não consegue estruturar uma nova mentalidade dentro das agências de publicidade. Todo esse cenário, quando a gente fala da área de influência, é um residual do que a publicidade, né, já é por si só. Eu sou formada há 10 anos e o cenário continua o mesmo. E, infelizmente, parece que a publicidade está sempre num pedestal. E é engraçado, pois não deveria, né? Porque eles querem... A ideia, no final do dia, mais uma vez, é acessar geral. Então, por que o pedestal? Então, é se refletir. Verô, eu queria fazer até uma claquete. Quando a gente fez a primeira versão desse estudo, era 2022. Então, a influência tinha dado um boom gigante. Estávamos no remoto. Então, quando vocês forem ver a pesquisa completa, vocês vão ver caindo em questão de regionalização, de contratação. Vocês vão ver o número de freelas, né? Até era bem maior antes, né? Porque tiveram muitas pessoas desempregadas. Mas eu acho que também tem um ponto dessa movimentação que parecia assim, quando cabia, me servia, né? Contratar pessoas de outras regiões e tudo mais, porque era remoto. E aí tem um outro ponto também, que em 2022, em relação à raça, a gente passou por grandes crises. Então, George Floyd, a gente teve algumas marcas que eu não vou citar os nomes, porque eu não tenho advogado para isso. A gente viu grandes marcas também passando por uma crise e parece que era uma moda, né? Na época, não, agora eu tenho que ter vagas afirmativas, eu tenho que ter diversidade nas minhas campanhas, eu tenho que ter diversidade nas minhas campanhas, eu tenho que ter também dentro das agências ou dentro das marcas as pessoas que pensam nisso. Então, parecia, e isso a gente também enxerga dos lados dos creators falando para a gente também, que era uma moda. Né? Era moda ser regional, era uma moda ser mais diversa em relação à raça. E aí agora a gente vai, por mais que a gente está vendo crescendo o número de mulheres negras no mercado, a gente consegue perceber, mas como a gente falou, qual que é a condição de trabalho disso?
Quanto que ela tem que lutar ou levantar a voz para que ela seja escutada em relação ao planejamento, a uma estratégia, ao escopo de trabalho e tudo mais, né? Então, elas podem estar ali, mas deve ser extremamente, né? A gente sabe que é exaustivo, né? Também. Eu posso só, desculpa, acrescentar o acréscimo do acréscimo. Gente, eu falei bode na sala. Gente, é elefante na sala ou bode na sala? Elefante, né? Ai, gente, eu botei um bode. Também. A gente ressignifica. Ressignificamos o elefante na sala. A gente regionalizou. Tem um bode na sala, entendeu? Gente, eu fiquei agora pensando, gente, elefante ou bode? Mas era isso. A gente brasileirou. Tem um bode. Exato, obrigada. Tem uma questão interessante que, assim, a gente... Eu tendo a ser otimista, embora o cenário seja difícil ser. Claro. Mas eu preciso ser, até pelo lugar que eu me coloquei. Uhum. Né? Eu acho que vai melhorar. Também acho. Mas eu acho que a custo de quê? De quantos burnouts? A custo da saúde de quem, primeiro? Quem está na linha de frente levando tiro nesse mercado? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa também analisar. Porque os grandes cargos não estão se responsabilizando por isso. Uhum. A gente, o INDIC, que está há muitos anos colocando a cara na frente para defender isso, para trazer essa discussão, sabe disso muito bem. Vocês têm pesquisas para isso. E eu acho super importante, eu queria aproveitar aqui, inclusive, para dar super parabéns para as pesquisas que vocês realizam, inclusive do UPix. Porque se a gente fala, é você falando. Total. Se a gente mostra em números, você não tem como refutar números. E nós temos mulheres produzindo números. Isso é muito importante. E também, só adicionar uma coisinha aqui. A gente vai ficar só nisso, né? Não, porque na pesquisa, agora vocês falando, também tem uma coisa muito interessante que, tipo, as pessoas não falam tanto assim, tem até uma imaturidade de falar, por serem profissionais mais jovens e tudo mais, que é a questão salarial. Disparidade salarial, que ela é assim horrível. Quando a gente vai abrir o gráfico, a planilha lá da nossa pesquisa, a gente vê que a disparidade salarial de pessoas da área de influência para pessoas de outras áreas assim é terrível. Então, essa parte também é interessante, porque a pesquisa vai trazer essa discussão também do poder dessa pessoa construir a defesa do que é o salário dela. E é importante falar de dinheiro, né? E também, só um ponto que eu queria trazer, até que você falou, eu acho que a gente, no Brasil, também está passando por um difícil momento da questão das pessoas viciadas em jogos, que vocês todos estão vendo e tudo mais, e como que isso se conecta assim diretamente com a influência e quem está trabalhando com isso, né? E que marca está se aliando com o influenciador que faz isso. Então, acho que é legal trazer esse pensamento também, que ele ocorre a partir das contratações das pessoas, né? Então, como que a pessoa que eu contratei vai refletir o que a minha marca pensa, o que a minha marca enfim, acho que é isso. Tudo que vocês foram falando foram me lembrando alguns trechos da parte qualitativa, né, da pesquisa. Isso, Jéssica, foi algo muito bem citado, né, o que guia, né, essa ética ou não, principalmente onde a gente está vendo aí influenciadores, né, influenciando, né, sobre essas práticas e dizendo, mas eu só divulgo, vai quem quer, né? Então, pensar também essa discussão é algo que a gente não vê correlacionado. E outro ponto, né, a gente traz dados, são muito importantes, obviamente. Eu acho que, né, a gente está aqui para produzir todos aqueles que a gente não tem acesso, ninguém se importa. Mas algumas afirmações da pesquisa também tiveram ali um impacto, né? Então, falando mais precisamente sobre salário, tem uma diretora de influência que ela assume que o salário dela é menor do que um diretor de arte, né? Então, como que essa disparidade pode ser tão expressiva, né, dentro, né, quando a gente vai olhar para as áreas? E eu não estou falando de uma agência pequena, não, estou falando de uma agência ali que é bem relevante. Verô, eu acho que também bate um pouco no que a Mi falou, né, em como, às vezes, por mais que a gente está evoluindo em relação, né, ao mercado de influência, ele cresce e tal, a gente percebe o que você falou, que às vezes é quase um anexo, né?
né? E aí você... e a gente é um mercado que eu mesma aprendi fazendo. Meter na cara. E muita gente aprendeu fazendo. Por mais que tenha, né, a gente cruze com tantas áreas, com reputação, com publicidade, muita gente aprendeu fazendo, né? Às vezes até vou olhar assim, quando eu vou olhar o currículo de uma pessoa que eu vou contratar, eu estou vendo tudo que ela já teve de habilidade, tudo que já lidou com isso. Eu nem estou olhando exatamente a formação dela. E a gente não tem exatamente formação específica nisso. A gente tem que buscar em várias caixinhas. Então, eu tenho que aprender a mexer em Power BI, no Excel e falar de métricas. Eu tenho que aprender a saber um pouco de mídia. Eu tenho que saber um pouco de tudo. Isso não é que não é importante, é super importante mesmo, né? Só que é exaustivo também. E aí, por um lado, é isso, você é visto como aquele cara, aquela pessoa que aprendeu fazendo, você não tem uma formação específica. Você não tem, por mais que isso seja uma oportunidade para pessoas que querem migrar de carreira e querem entrar nesse mercado, e isso é bom. A gente mesmo na UPix já abraçou muita gente que quer aprender e estamos junto nisso. Por um lado, a gente tem pessoas em cadeiras que estão vendo isso como uma forma... ele não tem nenhuma formação específica, por que eu vou... né? É um anexo quase ali, então por que eu vou pagar mais por isso? Me perdoa, não, por e aí favor. Imagina, pode falar aqui amor. rapidinho que conecta, né? E aí qualquer um pode dar pitaco naquele projeto, naquele trabalho, né? Não tem o respeito sobre aquele profissional, e as lideranças também que chegam, né, para estar ali desenvolvendo esses times são profissionais que muitas vezes nem atuaram, né, influência, mas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que vocês já devem imaginar que essas lideranças são homens brancos, né, então que muitas vezes chega sem nenhum repertório influência, mas vai liderar times de influência. E aí o resultado, gente, são e julgando o trabalho de influência, exatamente, julgando o nosso trabalho, o blogueirinho, tipo, claramente, pessoa... claramente você não sabe o que você está julgando, entendeu? Você não sabe julgar esse trabalho. Mas o que eu ia acrescentar, só numa coisa que ele falou que é super importante, são muitas caixinhas de muitas habilidades diferentes, que um dia se nomeou como soft skills, mas eu acho que não são tão softs assim. Eu acho que são muitas habilidades que esse profissional tem, e as agências, ainda em sua grande maioria, estão avaliando, na hora da contratação, pasta e portfólio. Não é o suficiente. Não é. A gente tem muitas coisas para avaliar na hora de uma contratação, e o trabalho que essa pessoa já realizou não é o suficiente. Então, quem recruta, os líderes, RH, também precisa estar preparado para entender quais são as outras habilidades que, numa área como a nossa, por exemplo, elas são essenciais para executar um bom trabalho e para desenvolver esta área dentro do mercado de trabalho, que está sendo desenvolvido, sim, existe um avanço, mas, como eu disse no início, ele é muito lento para o que o mercado exige neste momento. Sim, boa. Acho que concordo. Pode... Não, eu amo, gente. Eu acho que eu super concordo, e eu acho que também a gente vê alguns avanços, né? Eu sei de algumas agências grandes que têm a área que atende o creator, a área que produz, a área que mapeia, mas a gente sabe que isso é exceção também. Sim. Ainda é exceção. Uma marca que tem uma área dedicada à influência ainda é exceção. E aí, dona Lê, eu vou trazer um desafio aqui para você, e aí junto com o dado, obviamente. Apenas 40% dos profissionais da área de influência afirmam ali que tem o escopo deles totalmente dedicado à influência, né? Então, como é que você desenvolve uma carreira sendo que, né, você está não só absorvendo o que é da sua área, mas de outras áreas também? Sim. E aí queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Porque a gente tem... eu sou do marketing, faço influência. Eu sou RP e faço influência. Eu faço, né, ele está atrelado a várias caixinhas. Eu não acho necessariamente errado dividir também tudo, porque depois também cada um fica numa caixinha separada, e aí a gente sabe quem é que perde, né? Só que acontece muito disso, e aí como é que eu me desenvolvo, né? Eu acho que é importante você saber um pouco de tudo, mas como é que eu vou ser... Por exemplo, se eu quiser fazer uma migração e virar a melhor especialista em métricas de influência, como é que eu faço isso sendo que eu estou fazendo tudo? Eu faço marketing, eu faço reputação, eu faço tudo mais. Por exemplo, quando a gente olha para a reputação, quando a gente olha para as pessoas que estão ali trabalhando com RP e influência, é interessante quando elas estão juntas, até porque quando eu estou contratando um influenciador, eu estou associando aos valores dele, né? Então, a chance de crise ali também é bem mais alta.
Só que a questão é como é que eu consigo trabalhar com isso de uma forma integrada sem que eu não macete essa pessoa que ela faça totalmente isso junto, né? Junto, porque as pessoas estão fazendo tudo. Eu fazia tudo quando eu comecei. Como é que eu comecei a ganhar espaço? Quando eu mostrei o dinheiro que entrava. Só aí que eu comecei a ganhar um espaço para ter uma área dedicada. Não foi no YouPix, tá, gente? Já aviso, não foi no YouPix. Polêmica. Mas, assim, existe real essa dificuldade. Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Eu também quero também ser positiva. Eu vejo um pouquinho o que está acontecendo com influência. O que aconteceu quando surgiu as redes sociais, que tinha a garotinha do Facebook, né? Tinha a pessoa do Facebook, né, que mexia com isso, aí ela mexia com o Facebook, ela fazia outras peças e tudo mais. Eu acho que a gente deve caminhar conforme a gente for mostrando cada vez mais e comprovando o valor da influência. Isso envolve também várias camadas assim do lugar que a Mi falou que a gente coloca a influência, né? De eu colocar no lugar de mídia. Se eu colocar no lugar de mídia, eu vou macetar esse profissional de coisa para fazer. Então, conforme a gente conseguir mostrar o valor dele, e aí tem esses problemas também, que também quem está na carreira de decisão, de mostrar como que funciona, como que mede, de eu desenhar a estratégia a partir disso, porque hoje em dia o que acontece, né? O que a gente recebe às vezes, tá? Vem o chefe e fala assim: contrata esse influenciador. Aí você fala: por quê? Porque eu gosto dele, porque minha filha segue. Quem nunca escutou isso não trabalhou com influência. Porque minha filha segue. Então, a gente tem essa dificuldade de provar esse valor, mas a gente precisa usar o dado também. Eu acho que a gente precisa começar a olhar mais para dados em influência, para a gente provar isso. Do mesmo jeito que a gente está falando aqui de pesquisa, para mostrar o dado, para falar, a gente precisa crescer em diversidade, a gente precisa ter mais mulher nisso, a gente precisa ter aquilo, o salário está assim, a gente precisa usar o dado para provar a influência também. A gente precisa tirar ela dessa caixinha de mídia para que as pessoas consigam mais se especializar nisso também. E aí, deslanchar aí na carreira, né? Exato. Tem espaço. E eu acho que isso é legal. Porque eu acho que assim, a gente tem pessoas que fizeram o nosso curso, as pessoas trabalhavam numa área que não tinha nada a ver. Tinha gente que era advogado e adorava a criatividade, adorava o trabalho de criação de conteúdo e queria migrar. Aí fez o curso e conseguiu. E hoje está bem. Tá bem. Eu sei que é exceção, mas está bem remunerado. Eu sei que é exceção, mas está trabalhando com uma marca legal. Mas você foi vendo que... Você não lembra até dessa pessoa, era um rapaz preto. Então, você viu, tipo, que ela falou, cara, que legal que está tendo espaço para você entrar. Que legal que tem espaço para fazer essa migração, para você trabalhar com o que você sonha. Que bom que a gente está vendo essas soft skills. Sabe? Porque, por exemplo, trabalhar com influência tem que saber se relacionar. Tem que saber se relacionar. Isso foi muito citado, né? Então eu vejo por um lado positivo assim que tem espaço para as pessoas entrarem, tem espaço para outras pessoas que trabalham com dados, trabalham com tecnologia, a entrarem nesse mercado também, e com isso é bom, porque a gente consegue começar a separar essas caixinhas também. Mas é importante que essas pessoas também não trabalhem isoladas, porque senão a gente vai ficar batendo cabeça. A influência vai bater cabeça com a área de mídia, que vai bater com marketing, que vai bater com isso, e a gente fica aqui batendo cabeça. Quando a gente trabalha com a consultoria, a gente tem uma parte da nossa entrega que é org design. Tipo, beleza, como é que eu ponho isso para rodar? Porque senão não acontece, né? A integração é importante, mas esse cuidado aí, né, com relação ao escopo, porque no final do dia, né, tem uma carreira aí a ser desenvolvida em influência. Senão, que assim, é muito... Eu lembro que... Sabe que é foda nisso? Que eu vejo isso também em outras áreas. Eu trabalhei uma vez na área de saúde como executiva, eu falei, cara, a mulher, como sempre, assumiu 2 áreas quando o homem foi mandado embora. Eu falei, caraca, tipo, isso real acontece no cenário. A mulher está sempre ali assumindo todos os chabus, né? E abrindo ali vários escopos, e são em diferentes áreas também, não é só na influência, infelizmente. E isso tem um impacto, né, quando a gente olha para o indivíduo diretamente na carreira dele. Total. Por isso está tudo fora... Assim, o burnout, a gente vendo... Aí eu vou falar de outra pesquisa que passa aqui, sabe? Que a gente também tem outra pesquisa de creators, né, com a Brand fazendo. Cara, o creator está sendo macetado de um lado e o profissional está sendo macetado do outro. É real, o creator também está passando por isso. Bom, aprendizados aqui.
Influência é, com certeza, uma temática que eu pude aí emergir nos últimos meses, tem sido bem interessante. E a gente tem pensado, aí, até depois da pesquisa, algumas articulações, pensando como indique. E aí, falando ainda sobre esse desenvolvimento, que é muito importante, né, por mais que a gente entenda ali esse cenário já, né, da área, a gente não pode esquecer do indivíduo, né, e mais de 1/3 dos respondentes à nossa pesquisa trouxeram ali que, nos lugares que eles trabalham, não tem uma área dedicada à influência. E se não tem área, quem quer essa liderança? Né? Para quem que você reporta? Para quem que você tem ali os seus one-on-ones, né? Seus alinhamentos, né? com o seu gestor, com essa pessoa gestora, com quem que você realiza ali feedback? A gente abre margem aí para que o desenvolvimento, né, da carreira desse profissional seja também, de uma certa forma, impactado, né, pela essa não existência da área, né? E aí, tanto com relação ali às habilidades técnicas, mas também, né, as habilidades pessoais que podem ser desenvolvidas. E aí, queria ouvir da Mi, primeiro, curiosa que sou, queria saber um pouquinho como que é a estrutura na ADPZ, e como, né, e aí eu vou trazer essa problemática, de fato, para as empresas e para as agências, como é que eles podem estruturar tanto ações, políticas, ferramentas, para que, mesmo não existindo, né, essa área específica, esses profissionais eles não sejam ali jogados, mas que possam, né, seguir desenvolvendo ali e alcançando o objetivo. E nem sempre o objetivo vai ser sobre liderança, gente. Mas, né, a gente entende aí que é importante, sim, você vislumbrar alguma linha de chegada quando a gente está falando de trabalho, até por questão financeira, não só por... Não, sou millennial, mas a gente entende que trabalho é muito mais que propósito, né? No final do dia, ali, é sobre você, né, fazer o que você quiser com a grana que você recebe. Então, por isso que é tão importante esse desenvolvimento também. Legal. Eu vou começar falando um pouco da estrutura hoje da DPZ. E a Regiane está aqui, ela que me passou o bastão. Quando eu entrei na DPZ, ela estava no lugar que eu estou hoje. O cargo era um pouco diferente, o nome, né, Rê? Mas você executava muito mais coisas do que eu executo hoje, em questão de diversidade de coisas. Mas eu peguei o bastão da Regiane, que deixou um legado super humano e uma provocação muito inteligente e interessante para dentro da DPZ. Eu entrei... Quando eu cheguei... Porque a DPZ tem vários outros desafios, né, como uma grande agência. Todas têm, nesse momento. Então, quando eu cheguei, a gente estava sem uma área de conteúdo estruturada. Tínhamos apenas a Jéssica Tangerino, que está aqui também, a minha heroína, guerreirinha. Não vamos romantizar isto, mas, Jé, muito obrigada por tudo. Eu só tinha a Jéssica naquele momento. E, com o tempo, a gente foi mostrando a relevância desse trabalho, mostrando a importância de ter pessoas dedicadas às contas, que pensassem em conteúdo, que pensassem em influência, pessoas que tivessem habilidades para isso e que elas mostrar que elas precisam ter voz, que elas não podem ser acionadas só no final. Influência não é final, influência vem na hora do briefing. O pensamento estratégico vem na hora do briefing. Então, a gente precisa estar em absolutamente todas as entregas. A gente está do inicinho até a última entrega, que geralmente é um conteúdo de um influenciador, e o relatório do influenciador, que geralmente é sempre a última entrega da campanha, a gente está do início até o fim. Então, durante esse 1 ano e 5 meses que eu estou na DPZ, esse foi o trabalho que a gente desenvolveu lá dentro, de trazer mais pessoas, e eu acho que o trabalho foi ganhando destaque bem aos poucos, lentamente, mas a gente foi ganhando esse espaço. O espaço também foi se abrindo para a gente dentro da agência, e a gente conseguiu ir trazendo mais time, a gente conseguiu ir trazendo mais pessoas. E agora, eu acho que é muito decorrente de um esforço da agência como um todo, mas também do time que se dedicou para isso. A gente tem um novo cenário, que é um cenário onde... Pode falar? Eu posso? Pode, né? Saiu no clube de criação, né? Pode falar. Onde agora a DPZ vai apartar a área, vai ser uma área independente, com mais autonomia, e a Ana Marta vai ser a nossa VP de conteúdo, a minha nova chefe. E isso eu acho que é um grande avanço para a agência, porque a gente conseguiu fazer e
com que uma agência grande entenda que ela precisa ter uma área apartada com o olhar de uma pessoa experiente em conteúdo, de uma pessoa experiente num olhar mais humano, e que essa área existe. Então, eu estou muito otimista com essa mudança, e eu acho que isso é fruto do trabalho que a gente está. Então, hoje, essa é a estrutura da agência. O que eu acho que é um dos grandes desafios para a área em si é fazer essas estruturas, fazer as outras áreas se comprometerem com essa entrega. Essa entrega não é uma entrega do time de CM, de um supervisor, de um gerente de conteúdo. Essa entrega é uma entrega da agência inteira. É tanto que hoje a gente tem divisão, vamos fazer a divisão da verba da campanha. Aí tem produção e mídia. Ou o influenciador entra em produção, ou o influenciador entra na verba de mídia. A gente precisa começar a apartar isso, porque o influenciador ele vai entregar os dois. Ele está nos dois lugares. E ele está em mais lugares do que a divisão mídia-produção exige. A gente precisa começar a amplificar, abrir a nossa mente para isso. Então, precisa ter o entendimento de que esse é um comprometimento de todas as áreas dentro da agência. Que esse não é um trabalho que vai ser entregue só no final, que esse não é um trabalho, só chama os influenciadores ali para fazer um Reels e 3 combos de stories. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa consciência de todo o dinamismo, de toda a extensão do que é um trabalho de influência, para isso começar a se refletir dentro das estruturas das agências. Eu vejo muito avanço, por exemplo, o que está acontecendo na DPZ agora, eu vejo que é um avanço, mas eu vejo outras agências grandes acabando com a área de conteúdo e influência. Não existe mais. E aí eu fico, estamos avançando ou não estamos avançando? Então, eu fico... eu sou otimista ou não sou otimista? Mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Você está tentando ali, né? Eu acho que todos nós estamos tentando. E eu acho que é o que a gente tem para agora. Trabalhar, tentar trazer o melhor que a gente tem para oferecer, não só para quem está pagando o nosso salário, mas também para o mercado. Eu acho que nós, enquanto mulheres e mulheres negras, nós temos um compromisso, racializadas, claro, nós temos um compromisso não apenas com a nossa entrega, mas com o desenvolvimento da área que a gente trabalha. Eu ia perguntar isso, como é que, né, dentro dessa perspectiva, como é que ficam, né, os colaboradores, o seu time, enfim, como é que, né, quais são essas ferramentas assim para pensar o desenvolvimento deles mesmo dentro desse cenário que é caótico. A gente, é sabido também que agências não têm plano de carreira, por exemplo, né? Muito difícil isso acontecer, raro. Nunca vi. Se vocês conhecerem alguma, me falem. Não conheço. Então, nesse time que a gente tem hoje, diverso, a gente tem feito um trabalho muito manual, de sentar, entender quais são as dificuldades, entender quais são os atributos, entender o que essa pessoa ainda precisa ser desenvolvida. Então, é quase um trabalho one-on-one, em inglês, um one-on-one com cada pessoa, e esse é um comprometimento meu enquanto líder. E trazer esse desenvolvimento para cada pessoa, independente do que a empresa vai fazer. Eu tenho esse compromisso enquanto líder. Independente do que ela está produzindo e oferecendo enquanto ferramenta, eu vou utilizar as minhas ferramentas de líderes e de liderança e os 15 anos que eu estudo sobre isso para ajudar o time a progredir e encontrar o seu lugar, não só no mercado, mas como na empresa e no trabalho em si, e ele sentir que ele está avançando e a gente poder reter essas pessoas, a gente poder manter elas com a gente. E eu acho que ter uma liderança que é confiável é muito importante, fazer com que as pessoas confiem em você. E eu acho que isso também, né, como você trouxe, é um reflexo da publicidade, né? O quanto esse movimento autônomo parte aí das lideranças, e aí quando a gente está falando de lideranças que também compõem, né, grupos minorizados. Por isso que é tão importante, né, a gente ter lideranças brancas sentadas, né, e ouvindo discussões como essas, né? A mudança, infelizmente, não depende só da nossa boa vontade ou só das pessoas que
aí vou até falar da minha vivência de agência ali, que eram os estagiários, os assistentes, né, tendo essa boa vontade da transformação. A gente sabe do peso aí das pessoas que estão sentadas nas cadeiras às tomadas de decisão, né? Então, eu achei que era até batido, gente, tá trazendo assim, mas eu vejo o quanto é uma pauta que ainda se faz muito relevante em 2024 na publicidade. E aí, para fechar, porque o tempo, né, já... Infelizmente, mas foi muito bom. Daria para a gente ficar... Daria para fazer uma terapia em grupo aqui até de noite. Bom, a gente falou de cenário, a gente falou de salário, a gente falou de formatos, enfim. Mas, né, vamos dar uma atenção ali à saúde mental, porque é isso, ninguém se desenvolve, ninguém constrói carreira, ou até mesmo, né, fica ali num espaço de forma plena, né, sem um burnout, sem, né, ter ali grandes questões, se essa pessoa é constantemente atravessada aí, né, por discriminação e por todas, né, racismo, enfim, tudo isso que a gente sabe que acontece no ambiente de trabalho, né, e que muitas vezes se intensifica na publicidade. E aí aqui eu trouxe alguns dados para a gente fechar. Então, a gente trouxe aqui quais são as principais queixas dos profissionais de influência. Aqui ganha disparado, que está ali em primeiro lugar, com relação ao machismo, somando 51% ali dos respondentes, o que nos surpreende, porque a gente está falando de um cenário, com uma presença feminina expressiva. Em seguida, é o racismo. Então, 42% das queixas está ali relacionada ao racismo nesse espaço. E aí a gente começa falando da representatividade, dessa presença de 34% desses talentos sendo negros, mas a gente também bate aí nesse dado, que é muito triste. E eu acho que compara até um outro dado, que é com relação a freelas. As pessoas negras, eles só estão, em maioria, no formato de freela, ou seja, fora do mercado de trabalho formal. E aí, em seguida, está relacionado à classe social, que é 25%, e 20% a preconceito intelectual. E aí isso, mais uma vez, grita aquele 75% ali de presença de Sudeste. Grita também o elitismo da publicidade e outras questões aqui que eu poderia abrir meu coração. E aí, vou trazer para a Amanda, mas acho muito importante ouvir de vocês. E aí, pensando nesses dados, que, de forma alguma, a gente gostaria de estar ainda falando sobre em 2024, mas eles se traduzem aí do que é, o que são atravessamentos, o que são essa falta de segurança psicológica nesses espaços. E aí eu queria ouvir de você, Amanda, qual que é a ação urgente, pensando na área de influência, que as empresas e agências precisam implementar para mudar esse cenário? Nossa, tanta coisa, Todas as Tudo, ações, refaz. Começa do zero. A gente pode alugar a sala por mais 3 horas? Eu acho que, assim, a gente estava conversando aqui com as minhas amigas como o mercado ainda é clichê, Então, todos os clichês aparecem e todos esses clichês se tornam muito perigosos, porque aí eles se transformam em racismo, machismo, que ainda perpetua dentro das agências, e como essas agências são despreparadas para fazer políticas afirmativas que vá dar uma segurança psicológica para o colaborador, caso ele venha sofrer um racismo. Então, são pouquíssimas, eu acho que quase nenhuma agência brasileira tem, sei lá, um canal de ouvidoria, onde você vai, de fato, trabalhar uma denúncia, trabalhar o que aquela pessoa sofreu com aquele assédio. Então, são muitas demandas, assim. E eu acho que o interessante que surge nessa pesquisa com preconceito intelectual, que é essa questão da referência, dessa referência única também do Sudeste, que impacta nas campanhas, que impacta nas conversas, enfim. E eu acho que são, assim, é isso, é listar diversas ações, assim, a Indique. A gente lançou uma pesquisa, Lideranças em Construções, e tem na Potências Invisíveis também metodologias que empresas podem aplicar para mitigar essas questões que existem e são tão latentes. Então, um acompanhamento psicológico, um feedback mais humanizado, um plano de carreira, salário. Então, não existe saúde mental sem todo esse contexto que é preciso ter. Mas eu sinto
que eu sou otimista também em relação a isso. Eu acho Será que a gente é otimista mesmo? Eu sou otimista, eu sou otimista. Eu acho que, assim, claro, com muito pé no chão, eu acho que as pessoas, a gente aqui, né, tá debatendo sobre isso. Eu acho que o estudo também ele traz um formato que, tá, e qual vai ser o próximo passo então para essa área, né? Eu acho que é um passo de cada vez. Então, o óbvio precisa ser dito, agora ele foi escrito e o que vai ser o próximo passo? Como vão ficar essas políticas afirmativas para essa área? Eu acho que é difícil também porque é um mercado assim contaminado por uma mente de homens brancos, assim, como que a gente consegue perfurar esses espaços, mas eu sinto que os debates, e não só os debates, mas as ações, de fato, as promoções, é o que tem que acontecer, né? Que é isso que a Indic faz também, né? Obrigada, Amanda. Acrescentar uma coisa também, Amanda, no que você falou, sobre a questão do racismo, do machismo, a pesquisa que você citou, eu acho que a grande questão, eu não acho que isso é um privilégio ou um demérito do mercado de agências de publicidade, acho que é do mundo corporativo. Mas o fato é que, geralmente, a pessoa que sofre algum ato, uma vítima de racismo ou de machismo, ela é obrigada a conviver com esse machista e com o racista, mesmo que ela faça denúncia em todos os órgãos que existem de compliance e ética que as empresas oferecem. O racista, o machista, o etarista, ele permanece no lugar, ele não é colocado para fora. E o que acontece? A gente é obrigada a conviver com essa pessoa o tempo inteiro, até que a nossa saúde mental ela é minada e a gente se retira. Então, isso também é o reflexo do porquê, às vezes, a gente está perdendo essas pessoas. E isso afeta a nossa entrega, a nossa performance, a nossa produtividade enquanto profissional. Porque já pensou você o tempo todo tendo que criar, fazer um brainstorm, sei lá o quê, com uma pessoa que, cara, esse cara não respeita o meu trabalho, ele é um puta de machista, entendeu? Então, isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. De eu engolir seco e falar, não, cara, você não vai me tirar daqui. Eu pensando comigo mesma, né? Eu não falei. Você não vai me tirar daqui, eu vou ficar aqui, esse é o meu lugar. Eu trabalhei para um caralho para estar aqui. Então, esse seu comentário, ele não vai me tirar. Esse lugar é meu. Mas o tempo todo eu preciso chegar e dar bom dia para essa pessoa. E também como que isso cansa, né? Essa performance assim de você estar lá lutando também pelo seu espaço que é seu e que Exatamente. Você tem que ficar lutando o tempo inteiro com isso cansa. Exatamente. Isso é do mercado inteiro, gente. Do mercado inteiro. Infelizmente. Eu sei que a gente, para finalizar mesmo, real, para finalizar. Eu acho que também tem um ponto. Eu acho que também tem um ponto que talvez faz a gente ser um pouco mais otimista, porque a nossa área é uma área onde muitos criadores de conteúdo passaram a ter voz. E é uma área onde nós, como lideranças, e vocês, né, também com o trabalho que a Indic faz, tem isso como prioridade, né? Trazer a diversidade e tudo mais, desenvolver essas pessoas. Porque daqui a 2 anos a gente quer ver que essas mulheres negras que cresceram estão em cargo de liderança. Mas eu acho porque a nossa área, o telhado de vidro, é bem de vidro mesmo. Ele é de vidro mesmo. E tem um problema, então as marcas sabem que se elas não se movimentarem também... A gente falou muito de agências aqui, porque a agência acompanha 50% do nosso mercado. Mas quando a gente olha para a agência e para a marca, o nosso telhado sendo de vidro, a gente sabe que vai ser exposto. Então, amigão, se você não cuidar disso, você vai ser exposto. Você vai ser exposto. Vai ser ou pelo criador, ou então por quem está trabalhando. Porque o nosso mercado é muito conectado. Então, as coisas aparecem muito mais... Claro que a gente, às vezes, não está vendo essa mudança que a Mi falou, né? Da pessoa que cometeu esse ato ser afastado. A gente vê, às vezes, a marca que cometeu, né, atos de racismo, nada aconteceu, o lucro dela ali continua o mesmo. Mas a gente não pode abaixar a voz, em momento algum. Sim. Né? Eu acho que tem um pouco disso. E, assim, vamos ter também noção que a gente tem os creators do nosso lado também, que estão levantando essas vozes também, nessas pautas também, né? E a intencionalidade ela precisa existir, né? Então, não dá para a gente se contentar, por exemplo, infelizmente, né? Tem algo que a Mi trouxe, que é isso. Dentro da publicidade não tem plano de carreira. E pensar em espaço, né, de segurança psicológica, gente, né? Não tem um espaço também, ali. assim,
trabalhar com a internet é trabalhar com cultura, é trabalhar com movimentos culturais. Então, hoje em dia, a gente tem antropólogo trabalhando com influência. A gente tem um cientista de dado trabalhando com influência. A gente não tem espaço para muita gente ainda surgir. Então, é movimento cultural. Então, se é movimento cultural, não tem como andar para trás. Sim. Então, a gente não pode tirar o pé do freio real. E a intencionalidade ela tem que existir. Está acabando mesmo agora, né? Minha última fala só. Vocês viram, né, que tem muito caldo aqui para a gente. Ficaria mais pelo menos algumas horas discutindo. Mas o que eu queria, né, de deixar aqui, e a gente trouxe tanto essa provocação, né, da ação, da intencionalidade, né, que cada um de vocês aí, né, mesmo que compartilhe o que foi debatido aqui, principalmente para pessoas que têm ali a possibilidade da ação, de decisão, para que isso ressoe, né, e de, obviamente, mais uma vez, pela perspectiva do otimismo, né, essas mudanças ao pouco possam ocorrer. Queria agradecer a presença de vocês, a escuta, né, o tempo aqui e, obviamente, essas convidadas, mulheres inteligentes, maravilhosas e lindas, de estarem aqui, não só aqui, mas também transformando o mercado através das suas carreiras. Vel, eu queria... Desculpa. Eu só queria... É muito rapidinho, porque aqui a gente tem nessa sala três era você que tinha finalizado, não tinha que falar mais nada, mas enfim. A gente tem a Passa com a Brunch, a gente tem o Pix e a gente tem o Indique. São 3 frentes, as 3 frentes que eu mais acredito e admiro dentro desse mercado. E eu acho que a gente está tendo um privilégio muito grande de estar com essas 3 frentes aqui, que são responsáveis por trazer um olhar mais humano, mais profissional, mais avançado, contemporâneo, enfim, dentro do nosso mercado. Então, eu queria agradecer o trabalho dessas 3 frentes, inclusive que proporcionou esse encontro nosso aqui agora.